presidente da República, a última palavra é dele. Mas no governo Lula 1 e 2, isso é contado por vários integrantes daqueles governos, eles debatiam muito e levavam para o presidente depois um projeto, uma ideia. O Lula escutava um lado, escutava o outro e dava a palavra final. Hoje é tudo de cima para baixo. Lula dá... Para dar um exemplo, o pacote fiscal, a inclusão no anúncio da isenção do IR. Lula falou que queria, e aí todo mundo que está no andar de baixo se acomoda, dá um jeito para incluir o que o presidente pediu. Então assim, todo mundo foi contra, sim, mas o Lula decidiu, acabou, foi de cima para baixo. Não teve, eu ouvi uma frase, já contei essa frase aqui, muita gente que trabalha no governo Lula hoje me disse que desistiu de convencer o presidente de não errar. Então assim, isso também é um conformismo, né? Uma coisa meio de acomodação, as pessoas estão um pouco deixando como está. Na margem é que pessoas que não têm interesse público, mas só têm interesse pessoal, fale o que o Lula quer ouvir. E o Lula, a tendência bom, já que tem outro que pensa que nem eu, então tá ótimo. Mas não quer dizer que o sujeito esteja convencido disso ou queira melhorar o país. Sabe que o Lula quer ouvir aquilo. E aí se credencia ali junto ao Lula e tal. Mas... E é interessante porque muitas vezes o que o governo diz, ou a sua base de apoiadores diz, mas é porque o mercado tem má vontade com o governo. Gente, o mercado ele existe. Né? E quando a gente pensa na reação de mercado, essa desorganização do ponto de vista macroeconômico é péssima para o mercado. Aproveitando que você está falando de mercado, queria jogar aqui a tela do dólar, queria que você explicasse junto com essa avaliação a evolução do dólar, Dani. Essa é a evolução do dólar que eu fazia referência há pouco. Quer dizer, o dólar alcançou a casa dos R$5 em março. Quer dizer, antes disso havia ali uma coisa mais ou menos sob controle. Olha, foi feito um arcabouço fiscal, o Brasil apresentou bons indicadores em 2023 e no início desse ano o arcabouço fiscal começou a ser pressionado pelo crescimento das despesas obrigatórias e por resultados fiscais ruins que não estavam na conta. Então, ao longo do ano, o que a gente vai observando é que esse problema vai ser empurrado com a barriga, ninguém quer enfrentá-lo verdadeiramente. E agora, no final do ano, houve uma sinalização de que algum enfrentamento ia acontecer. E quando aparece o pacote fiscal, que não era nada daquilo que o governo originalmente estava sugerindo, a coisa inflexiona. E pior ainda mais, quando a gente olha para as declarações do presidente, que aliás ao longo desses meses todos foram sempre na mesma direção, né, de minar a autonomia do Banco Central, foram sempre na mesma direção de dizer não, o problema fiscal não é um problema fiscal. Ou então quando o presidente diz, ele simplesmente diz o seguinte, eu tenho um compromisso fiscal hoje. O que significa isso? Porque no outro governo eu tive compromisso fiscal, teve, sim. Durante a gestão do Palocci, o compromisso fiscal do governo Lula foi irretocável. Mas o que a gente tem observado nos últimos tempos não é isso. E claro, quando a gente olha para esse ambiente de confusão no mercado, o que acaba acontecendo é que isso é ruim para o mercado, mas o mercado busca formas de se rentabilizar. Vai ganhar em cima de dólar, vai ganhar em cima de inflação, vai ganhar em cima de juro, vai simplesmente realocar o seu dinheiro para uma outra coisa. E nós que vivemos no Brasil e que sofremos com as consequências inflacionárias, acabamos enfrentando o dia a dia. Paulo, eu quero te ouvir, você acompanha muito de perto esse assunto, a gente conversa muito, e a gente falava da intervenção do BC, porque muita gente reclamando que o BC não fazia intervenção, não tinha leilão, e mesmo com leilão, o dólar disparou. Queria que você explicasse isso também, Val. Olha, Andréia, primeiro boa tarde, Andréia, boa tarde a todos, boa tarde, assinantes, um dia iluminado para nós e principalmente para aqueles que estão no mercado, que hoje está um estresse danado. Mas a gente tem que parar com essa mania que é muito presente aqui em Brasília, tanto no Congresso e principalmente no PT e no governo Lula também, de que o mercado é um ente perverso que está ali para infernizar a vida de qualquer governo e na busca de lucro fácil. Até uma coisa que o Daniel falava, por exemplo, sair do Brasil agora não é um bom negócio, porque se o dólar está muito alto, se a pessoa entrou aqui com, sei lá, 100 mil dólares, né? E o dólar estava baixinho, ele comprou mais real, aí está faturando. Mas se ele tiver que sair se ele entrou com o dólar valendo R$5, se ele tiver que sair com R$6 agora,
ele vai ter que ter mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. É negativo para ele, não é um bom negócio para ele. Então, ele tem prejuízo também na saída, né? Porque ele consegue transformar o dinheiro dele em pouco dólar, né?